tudo que eu mais quero. Oh, glória a Deus. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Seu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos.
Ele está enchendo esse lugar. Ele está enchendo esse lugar com a glória dele. Aleluia, aleluia. Vem, vem, Senhor Jesus. Nós queremos transbordar da tua presença. Nós não podemos viver sem ti. Nós somos dependentes, ó Pai do Senhor. Diga isso pra ele. Jesus, tu és o Senhor da minha vida. Sem o Senhor eu não posso viver. Fala comigo nessa manhã, em nome de Jesus. Levantem as mãos. Pai, que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado, meu Deus, nesta manhã, neste lugar. Toda a igreja, levante as mãos agora, e todos em nome de Jesus, comecem a adorar, comecem a dar glória a Deus. Isso, toda a igreja, todos juntos agora. Para Ele toda a glória, para Ele seja o louvor. Quem já pisou? Quem já pisou no santo dos santos? Em outro lugar, não sabe viver, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória de Deus, a glória de Deus. A igreja, quem já pisou? Quem já não sabe viver, e onde estiver, a glória de Deus. Obrigado, Senhor. Diga obrigado, Jesus. E amém. E vamos aplaudir a Jesus, meus queridos. Mais forte, mais forte. Oh, glória a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força, meus irmãos. Que bom que você veio participar desse culto. Eu sou Alex de Lima, seu irmão em Cristo, e sou pastor da Igreja da Graça de Deus aqui na cidade de São José dos Campos. Essa reunião que você vai receber agora, aí na sua casa, esse culto, é o culto dos filhos de Deus, que acontece todos os domingos em todas as igrejas da graça. Domingo é o dia do Senhor. Inclusive, não sei qual horário está chegando para você esse culto agora, mas se é domingo e você não foi na igreja, se arruma e vai para a igreja, porque Deus quer falar com você e vai te abençoar em nome de Jesus. Mas você que está aqui conosco, ouça essa palavra, assim como essas pessoas que estão aqui, Deus vai falar bastante com você, amém? E vocês, irmãos, estão na fé? Amém. Quem vai sair daqui abençoado hoje? Nós estamos fazendo, pessoal, esses dias aqui o Seminário da Salvação, e cada reunião, cada culto desse seminário, hoje nós estamos no 5º, vão ser 9, então ainda tem mais 4. Cada domingo que nós temos feito aqui, nós temos falado sobre um assunto que diz respeito à sua alma, a sua salvação eterna. Eu tenho citado semana após semana Marcos 8,36. De nada vale, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Nada adianta você ser a pessoa mais rica, mais feliz no casamento, com saúde, e depois você não ir morar no céu. Amém? E nós já falamos aqui sobre a vida eterna, falamos sobre o Salvador que é Jesus, falamos sobre o novo nascimento. Na semana que passou eu falei sobre o batismo, amém? E hoje eu queria falar com você sobre a lei de Deus e a graça, amém? Eu entreguei uma lição para os nossos irmãos, aqui na igreja todo mundo já tem, né? Vai acompanhando comigo, quando eu ler, você lê, eu estiver lendo, você lê comigo. Quando eu parar, na mesma hora você para e presta atenção que você vai entender. Vamos lá, lê comigo, ó. Lição de número 5 é a lei de Deus e a graça. Diz assim: quando pensamos na lei de Deus, a primeira coisa que nos vem à mente são os 10 mandamentos que o Senhor nos entregou através de Moisés. Para um minuto e olha para mim. Eu acho que a maioria das pessoas, não vou dizer todas, mas a maioria das pessoas já ouviu, mesmo que seja por cima, a respeito da lei de Deus. Amém? E eu coloquei na lição, quando nós falamos de lei, a primeira coisa que a pessoa pensa são naqueles 10 mandamentos.
Eu coloquei as duas passagens bíblicas onde eles estão. Você vai encontrar os 10 mandamentos da lei a primeira vez em Êxodo capítulo 20, e depois eles estão repetidos em Deuteronômio capítulo 5, amém? Vamos voltar para a nossa leitura, por favor, acompanha comigo. Diz assim: as centenas de regras da lei podem ser divididas em grupos. A lei civil de Israel, que trata de Israel como nação, e hoje não nos diz respeito na nova aliança. Continua. A lei cerimonial, que trata dos sacrifícios e trabalhos no tabernáculo e no templo de Deus. Esses já foram cumpridos por Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, e também o perfeito sacrifício de Deus. Daqui a pouco eu leio com você essas duas partes aqui. Já a lei moral de Deus é imutável e eterna. Para um minuto, então, para mim. Eu falei para vocês o seguinte, que tudo que está escrito lá de Gênesis até Deuteronômio, o judeu considera como a lei, amém? Só que essas centenas de ordenanças, de mandamentos, nós podemos dividir em 3 grupos. Existem mandamentos ali que são mandamentos da ordem civil do povo de Israel. Então são coisas que o povo tinha que praticar com relação ao próximo, para haver um convívio tranquilo de Israel como povo, como nação, amém? Ali, por exemplo, dizia que se uma pessoa roubasse outra, ela tinha que devolver 4 vezes aquilo que era roubado. Então, se você me roubasse um boi, você teria que me devolver 4 bois. Eu acho que seria até legal, né, irmão, se isso valesse hoje, sim ou não? Já pensou? Alguém roubou teu carro, vai ter que devolver 4. O pessoal ia largar carro na rua para ser roubado, né, irmão? Só que a gente sabe que, infelizmente, não funciona assim na nossa lei. Por quê? Porque nós temos outro Código Civil, outro Código Penal. É claro que ele também é baseado muito, pessoal, na lei de Deus. Naquelas regras, naquelas sentenças que Deus deu a Moisés. Mas é claro que há adaptações de acordo com a nossa realidade. Bom, aquilo que diz respeito a Israel como nação, não diz respeito a nós, povo brasileiro, hoje, na nossa forma de agir, amém? Eram regras que eram para eles e que hoje não cabem a nós. Aí tem a lei, que é a lei cerimonial. Você pega, por exemplo, o livro de Levítico, e você verá o livro de Levítico falando da roupa que os sacerdotes tinham que vestir, da forma como eles tinham que fazer o sacrifício, e está detalhado ali, irmão, a maneira como eles tinham que sacrificar, repetir o animal, a forma como eles tinham que colocar o incenso no incensário, a ordem dos sacerdotes, tudo estava ali, amém? Essa parte da lei de Deus, ela já foi cumprida em Jesus, amém? Porque tudo que estava sendo feito ali, na verdade apontava para Jesus, era nos preparando para Cristo. A Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, a finalidade da lei é Cristo. Tudo no Antigo Testamento, irmão, era uma referência sobre uma referência de Jesus. Tudo que você lê no Antigo Testamento aponta para Jesus, é um exemplo dele, amém? E os mandamentos da lei de Deus também, inclusive esses mandamentos cerimoniais. O sumo sacerdote que fazia o sacrifício representa Jesus, que hoje é o nosso sumo sacerdote. Diga a glória a Deus. O cordeiro que era sacrificado como um pagamento pelo perdão dos pecados, ele também representa Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu coloquei 2 passagens aí, Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 8, versículo 1, só para você ver, Hebreus 8:1 diz assim: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está sentado no céu, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Então olha que coisa, existe um tabernáculo verdadeiro no céu, diga glória a Deus, e nós temos um sumo sacerdote que é Deus, que é o Senhor Jesus.
que é aquele que fez o sacrifício por nós. Diga amém. Agora o Senhor Jesus, ao mesmo tempo que ele foi o sacerdote, ele também foi o sacrifício. Em João capítulo 1, puxa vida, eu tenho que ler aqui. João 1:29, olha só o que está escrito, ó. E no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro que tira. Então, ao mesmo tempo que o Senhor Jesus, ele é o sacerdote, ele também é o Cordeiro. E vocês sabem que na cruz, ele foi o sacrifício perfeito. Aqueles sacrifícios que eram feitos na antiga aliança, não tinham o poder de purificar o pecador. Mas o sacrifício de Jesus nos purifica de todo o pecado. Diga glória a Deus. Então, quando Jesus se sacrificou na cruz, irmão, quando ele foi o sacerdote, e ao mesmo tempo ele foi o sacrifício, ele cumpriu toda a lei cerimonial. Aqueles sacrifícios lá do Antigo Testamento, eles precisavam ser repetidos. Por quê? Porque eles não resolviam o problema. Amém? Então é mais ou menos, vou te dar um exemplo. É mais ou menos como um remédio que você toma. Imagina que você tem uma dor e o médico diz assim: olha, para acabar com o seu problema tem que fazer uma cirurgia. Mas até fazer a cirurgia, toma esse remédio aqui que ele vai amenizar a sua dor. Toda vez que vem aquela dor, você toma o remédio, aquele analgésico, ele alivia o sintoma, mas ele não resolve o problema. Os sacrifícios do Antigo Testamento aliviavam os sintomas, mas não resolviam o problema do pecado. Agora, o médico marca a data, põe você na mesa e faz a cirurgia. Você sai dali para nunca mais ter aquele problema. Foi o que Jesus fez na cruz. Na cruz, Jesus resolveu o problema do pecado. Amém, irmão? Ele olha para o pastor, o sangue dele não cobre o pecado, o sangue dele tira o pecado do mundo. Hoje, quando você recebe a Cristo como Salvador, o sangue dele vem e tira de você o pecado. O diabo pode apontar o dedo e falar: ele é pecador. Deus vai olhar para você e vai dizer: eu não vejo nenhum pecado nele, eu só vejo o sangue do meu filho. O sacrifício de Jesus resolveu o problema do pecado. Então, nós não precisamos mais cumprir as cerimônias judaicas de purificação, de sacrifício. Por quê? Porque todas elas foram cumpridas em Jesus. Diga amém. Então, olha aqui. Nós temos a lei civil, nós temos a lei cerimonial, amém? E nós temos a lei moral. O que é a lei moral? Agora presta atenção que agora fica sério. A lei moral de Deus são aqueles mandamentos que Deus nos dá a respeito do nosso padrão de conduta. É aquilo que Deus espera que eu faça, que você faça e que todos façam. Essa lei, ela permanece. Ela não vai acabar nunca. Por exemplo, quando Deus diz assim: não matarás. Matar era pecado, assassinar era pecado na antiga aliança e será para sempre. Deixou de ser pecado? Hoje Jesus já morreu, agora eu estou na graça, agora eu posso dar um tiro na pessoa e está resolvido. Posso? Não. Adulterar era pecado no tempo da lei e continua sendo pecado hoje. Por quê? Porque é o padrão moral de Deus. Deus espera que o homem seja santo, que ele seja fiel à sua esposa, que a esposa seja fiel ao marido. Deus espera que eu não minta a você, amém? Que eu não cobice aquilo que é teu, que eu não tire aquilo que é seu. Então esses mandamentos: não roubar, não matar, não adulterar, não cobiçar o que é do próximo, esses mandamentos são a lei moral de Deus. Esses continuam. O padrão de comportamento que Deus espera do homem e que Ele coloca claro lá no Antigo Testamento, esse continua hoje. Amém? Essa lei de Deus não passa. Se você for aqui, na lição eu coloquei, Mateus capítulo 5, versículo 17. Lê comigo, Mateus 5,17. Olha Jesus falando: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir.
18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ele cumpriu, amém, irmão? Ele cumpriu no corpo dele o sacrifício, diga glória a Deus, pela purificação do nosso pecado, diga glória a Deus. Mas você vê que aqueles mandamentos de Deus continuam. Quer ver, versículo 20, olha o que ele vai falar agora. Porque vos digo, que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. Então, em outras palavras, aquele padrão de justiça que Deus colocou, que os escribas e os fariseus ensinavam, Jesus disse, se nós não os cumprirmos, nós não vamos entrar no reino de Deus. Você quer entrar no céu? Pastor, eu quero. Você quer morar com Deus? Eu quero. Quem quer? Para que nós, olha para o pastor, possamos entrar no céu, a nossa vida tem que ser o cumprimento da lei de Deus. O versículo 21 ele vai dizer assim, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Olha o que ele vai falar agora, mas qualquer que matar será réu de juízo. Olha Jesus falando, 22, eu porém vos digo, qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. Irmão, para alguém que diz assim, a lei de Deus passou, eu vou dizer para você, hoje para nós, a lei de Deus é mais séria ainda. Porque a lei de Moisés no Antigo Testamento, ela era vista muito pela questão da aparência. Só que hoje para nós, a lei de Deus ela tem um significado muito maior. Deus não vê como vê o homem vê o que está diante dos olhos, mas Deus vê o coração. Talvez você vai dizer assim, pastor, nunca matei ninguém. Talvez não fisicamente, você nunca pegou uma arma e deu um tiro em alguém, mas no teu coração você já matou um monte de gente. Você conhece alguém que diz assim, que já falou assim, fulano morreu para mim? Pergunta aí pro teu irmão, você conhece alguém? Eu não vou perguntar, eu estou perguntando se você conhece alguém, porque eu sei que aqui nessa igreja ninguém nunca fez isso. Eu estou pregando para o povo mais santo da terra, aleluia. Oh glória. Olha para o irmão e fala, aqui não acontece. Diga assim, mas lá fora? Lá fora tem gente que fala assim, fulano morreu para mim. É ou não é? É assassino. A pessoa, olha para o pastor Alex, pode nunca ter, olha para mim, a pessoa pode nunca ter traído a esposa, o marido. Nunca dormiu com outra pessoa, para não usar outra palavra, amém? Fisicamente não, mas talvez aqui na mente, já dormiu com todo mundo que ele viu na frente. Aí o homem vai dizer, pastor, eu não sou adúltero. Jesus diz que você é adúltero no coração. Jesus fala que se um homem atentar numa mulher para cobiçá-la, preste atenção que é a intenção, amém? Uma vez eu ouvi um cidadão falar assim, se você olhar você já pecou. Não é questão de olhar, é olhar com a intenção. Você olha para cobiçar. Eu até costumo explicar, é o segundo olhar. O primeiro é inevitável. Você está andando na rua, você levantou o olho, passou uma pessoa bonita na tua frente, você não é cego, você sabe que ela é bonita, amém, irmão? O problema é quando você continua olhando, não, deixa eu ver melhor aqui, olha, o que é isso? Lá na minha igreja, aleluia. É assim ou não é? O cidadão ele já sabe, a vizinha chega do trabalho todo dia às 5 horas da tarde, ele já vai para o portão. E ele fica lá, ele vê na hora que ela desce do ônibus e fica lá, olha... A Mariazinha, olha. Isso, Jesus diz que no coração é o quê? Adultério. Era adultério no tempo da lei, na antiga aliança, e continua sendo hoje. Por quê? Porque o padrão moral de Deus para o homem não mudou. A mentira sempre vai ser pecado. Amém? O adultério sempre será pecado. Então, essa parte da lei cabe a nós hoje na nova aliança. Só que daí você tem que entender uma coisa. Agora que a coisa vai ficar mais séria. Vamos lá, continua a nossa leitura. Diz assim, nela conhecemos
né? Depois do Mateus 5 aqui que está na lição. Nela conhecemos o padrão de conduta que Deus espera de todos os homens. Através do conhecimento desses mandamentos, entendemos o que é pecado aos olhos de Deus. Romanos capítulo 3, verso 20 diz assim, por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o quê? O conhecimento do... Irmão, a lei, ela tem essa serventia. Para que a lei serve? Para você saber o que é certo e o que é errado. A lei serve para você entender qual é o padrão de Deus. Deus não quer que eu minta. Deus não quer que eu adultere. Deus não quer que eu seja um assassino. Deus não quer que eu seja um idólatra. Deus não quer que eu seja uma pessoa, vamos dizer assim, que desonra o pai, a mãe, que desrespeita as coisas sagradas. Eu não posso tomar o nome de Deus em vão. Quantos estão entendendo? Digam amém. A lei nos faz entender o que é o pecado. O que é o pecado? É toda desobediência a uma ordenança que Deus estabeleceu. Quem está acompanhando comigo até aqui, diga amém. Bom, a lei me ajuda a entender o que é o pecado. Só que a lei tem um problema. A lei não me purifica do pecado. Ela me mostra, o adultério é pecado. Mas ela não me transforma para que eu deixe de ser um adúltero. A lei me faz entender, roubar é pecado. Só que a lei não tem o poder de fazer com que eu deixe de ser um ladrão. A lei me faz entender que o assassinato é um pecado, amém? O homicídio. Mas ela não faz com que eu deixe de ser um homicida. Continua na nossa lição, diz assim, a lei de Deus é boa em si mesma. Todavia, ela não tem o poder de transformar a consciência do pecador. Apenas torná-lo o quê? Consciente de seus erros. Romanos capítulo 7, 14. Lê comigo, porque bem sabemos que a lei é o quê? A lei é espiritual, ela vem de Deus, amém? Agora o que Paulo fala, mas eu sou o quê? Carnal, vendido sobre o pecado. Então olha para mim, a lei é boa, o problema sou eu. Eu leio a lei e a lei diz, não matarás. Só que eu sou um homem pecador, eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Eu fico com raiva das pessoas e não consigo perdoá-las. E Jesus diz que se eu odiar o meu irmão, eu já sou homicida. A lei é boa, ela me faz entender o pecado. O problema é que eu sou mau. Jesus fala lá em Mateus 7,11, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará bens aos que lhe o pedirem. Ainda que você faça uma ou outra coisa boa, na sua natureza você é mau. Agora o meu problema aumentou. Por quê? Porque antes eu era um pecador sem lei. Eu pecava e não sabia que era pecado. Mas quando a lei veio, ela me tornou consciente do meu pecado, mas não me purificou. Agora eu sou 2 vezes pecador. A lei, ela deveria resolver o meu problema, mas ela piorou o meu problema. Por quê? Porque eu sei o que é pecar. Antes eu não sabia, agora eu sei. Como é que eu sei? Por causa da lei. Amém? Amém? Amém, pessoal. Amém. Agora eu sei, só que eu continuo fazendo. Então eu sou 2 vezes pecador. Porque o pecado, ele é pecado sabendo ou não. Não é porque você fez uma coisa e você não sabia que era errado, que ela deixa de ser errada. Ela é errada. Só que quando você faz uma coisa errada, sabendo o que está fazendo, a sua culpa é maior. A lei é boa, mas eu sou pecador. Aí eu coloquei aqui a outra passagem, que é o Hebreus 10. Olha só. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem, cada ano pode aperfeiçoar os que a ele chegam. Ou seja, todos aqueles rituais da lei que a pessoa praticava ano após ano, não aperfeiçoava o pecador.
A pessoa sacrifica hoje, amanhã ela comete o mesmo pecado, sacrifica por causa daquele pecado e depois cai no mesmo pecado. A lei te torna consciente do pecado, você sente a culpa, mas ela não te transforma. Você é um pecador consciente. Continua na leitura, diz assim: uma vez que sabemos a vontade de Deus, mas não somos por nós mesmos capazes de obedecer a Deus, somos duplamente pecadores por causa da lei. Eu coloquei aqui Tiago 2,10, que diz assim, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado em todos. Ainda que você nunca tenha matado ninguém, mas você contou uma mentira uma vez na sua vida, você também é culpado de assassinato. Pastor, nunca adulterei, mas um pecado que você tenha cometido faz você culpado em todos. Então eu sou culpado de adultério, de homicídio, de idolatria, de feitiçaria, ainda que talvez não tenha praticado essas coisas. Porque quando você desobedece um mandamento, você se torna culpado em todos. Ainda tem outra que eu coloquei aqui, que é o 4,17. Tiago 4,17 diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete. Eu sei o que é o bem, mas não consigo fazer por mim mesmo, então eu cometo pecado. A lei é boa, ela me faz entender o que é o pecado, mas eu continuo sendo pecador. Pastor, e aí, como é que fica então? Eu estou perdido? Não, aí entra a graça. Olha para o irmão e fala: graças a Deus. A lei não nos salvou, amém, irmão? A lei só veio para fazer a gente se sentir pior ainda. Amém, gente? Mas graças a Deus eu tenho uma boa notícia para você. É bom quando eu tenho boa notícia, né, irmão? Esses dias atrás a pessoa chegou para mim e falou assim: vai ver se tal coisa está quebrada. Eu fui e estava quebrada. Aí eu cheguei e falei: eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. A pessoa falou: qual que é a boa? A boa é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a ruim é que o negócio está quebrado. A gente tem a boa notícia, irmão. Eu não merecia o céu, eu não conseguia ser um cumpridor da lei, mas Jesus veio e cumpriu. E com o sangue dele, ele tirou toda a culpa que eu tinha das transgressões da lei. Louvado seja Deus. Lê comigo a lição. Qual é então o objetivo da lei de Deus, de Deus ao nos dar a sua lei, se não somos capazes de cumpri-la? Paulo diz que a finalidade da lei é Cristo. Romanos 10,4 diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Algumas pessoas vão entender assim, que a lei acabou em Cristo. Na verdade não. A finalidade da lei era nos mostrar o quanto nós somos dependentes de Cristo. Eu começo a ler, olha para mim, eu começo a ler os mandamentos, e eu começo a ver que eu sou culpado em todos eles, que eu não sou capaz de obedecê-los. E quando eu começo a olhar aquilo, eu falo: eu preciso de alguém para me ajudar. E glória a Deus, o Senhor nos deu alguém para nos ajudar. Ele deu o próprio Filho dele, para cumprir tudo aquilo que eu não poderia cumprir, e sofreu o castigo que eu merecia sofrer, porque a lei, irmão, a lei imputa um castigo ao pecador. Romanos 8,2 diz assim: a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O Antigo Testamento era pecado e morte. Não guardou o sábado, morre. Matou, morre. Adulterou, morre. Amém? E nós éramos culpados. Ainda que não morrêssemos fisicamente, morreríamos espiritualmente. Passaríamos a eternidade separados de Deus. Só que hoje, a Bíblia fala: a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Cristo nos deu a vida dele. Ele sofreu o meu castigo. Aquela cruz era minha. Era a punição que eu merecia ter por ser um rebelde à lei de Deus, por ser adúltero, por ser homicida, por ser mentiroso, por ser idólatra, feiticeiro, imoral e tudo mais pecado que você possa pensar. Eu era, mas eu não estava sozinho, você também era.
Porque rebelde a um mandamento, você era culpado em toda a lei. E o nosso castigo era o inferno. Aquela cruz era nossa. Mas o Senhor foi e morreu a nossa morte. Assumiu a minha culpa, a sua culpa. Diga glória a Deus. E no momento, irmão, que Ele morreu, quando nós estamos nele, batizados nele, como eu falei semana passada para você, nós morremos para o pecado. Quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele para viver uma nova vida. Diga glória a Deus. Hoje, eu não sou mais a pessoa que eu era. Eu falei com você no novo nascimento. Nós fomos feitos novas. Nós não podíamos obedecer à lei de Deus. Agora, irmão, a lei de Deus está dentro do nosso coração. Diga amém. Eu conhecia a lei e não conseguia obedecê-la. Agora que eu sou uma nova criatura, eu obedeço a lei até sem conhecer. Mesmo não sabendo, o Espírito de Deus vive em mim e Ele me faz obedecer à vontade de Deus. Vamos continuar lendo a nossa lição? Olha que bonito, pessoal. Da onde nós paramos aqui, ó. A finalidade da lei foi nos guardar até que através de Cristo viesse a fé que nos torna filhos de Deus. Gálatas 3:23 eu acho muito forte. Olha o que diz, ó. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Olhem para mim. Nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. Ninguém pode ser salvo sem fé. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar-lhe. Amém? Mas essa fé, ela não foi dada no Antigo Testamento. Essa fé veio através de Cristo. Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Cristo é a palavra de Deus. Jesus é o verbo. João 1:1 diz: no princípio era o verbo. A palavra verbo, algumas traduções da Bíblia traduzem como palavra. Tem Bíblia que você vai ler e vai estar escrito: no princípio era a palavra. Mas na nossa Bíblia, na edição revista e corrigida, diz: no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Irmão, esse verbo, o versículo 14 diz, e o verbo, João 1,14, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Essa palavra é Cristo, é Jesus. E essa palavra se encarnou, se fez homem, viveu entre nós. Comia, dormia, até chorava. E morreu na cruz pelo meu pecado, pelo seu pecado. Deus tinha essa palavra. E Ele estava guardando o Filho dele como um tesouro. Amém? Era essa fé. Ouvir a palavra de Deus, ouvir o Filho de Deus, Jesus Cristo. Essa fé que poderia me salvar e salvar você. Mas essa fé estava guardada para o momento certo. Antes que a fé viesse, Deus nos deu a lei como se fosse vamos dizer assim, alguém para nos guardar, para cuidar de nós. O versículo 24 vai dizer lá, Gálatas 3:24, diz assim: de sorte que a lei nos serviu de aio, coloca lá, de maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo. O que é o aio? Hoje não existe mais isso, mas no tempo da Bíblia, as famílias mais ricas, elas tinham um servo para cuidar das crianças. A palavra aio na nossa Bíblia, lá no texto original no grego, é a palavra pedagogos. Existe uma ciência que é a pedagogia, que alguns homens fazem também, mas normalmente quem faz mais são as moças, né? Para cuidar das crianças, amém? O que é a pedagogia? É você saber como cuidar dos pequeninos, como ensiná-los, como instruí-los, amém? As famílias ricas no tempo da Bíblia tinham um servo, um empregado que cuidava das crianças. Era o aio, o pedagogo, amém? Então, o pedagogo, ele ficava na criança: já comeu? Já tomou banho? Coloca roupa, amém?
Ó, teu pai está te esperando. O filho quer sair para dar uma volta, ele vai cuidando, protegendo. Nós éramos como crianças. A gente precisava o tempo todo de alguém ficar, toma banho. Quem tem criança aqui sabe como é, sim ou não? Você fala pro bonito 10 vezes, vai tomar banho. E quando você vai ver, o bonito dormiu sem tomar banho. Você olha, ele está lá na cama com aquela crosta escura no pé. Aquela coisa linda, amém ou não? Sim ou não? Engraçado que às vezes a gente fala assim, pastor, mas é porque é criança, mas tem uns que tem 40 e faz isso. A mulher fala pro marido, vai tomar. E às vezes o marido fala pra mulher também. Vai tomar banho, querida. E quando ele vai ver, tá lá ela dormindo com aquela crosta. Parece que ela trabalhou na carvoaria. Fiquei sabendo que um dia o marido olhou pra mulher e falou assim, olha fulana, não sei qual que foi o pintor lá, ele só se apaixonou pelo amarelo porque ele não conheceu o preto do teu pé quando você não toma banho. Fiquei sabendo que esses dias, ó, que cantada bonita, né, irmão? Mas não use com a tua esposa que ela não vai gostar. A minha não gostou no dia que eu brinquei com ela. Experiência própria, não repito os meus erros. Gente, tirando a parte da brincadeira, olha para o pastor. Nós éramos como crianças. Não pode mentir, não pode roubar, não pode matar. E a criança não pode, tem que tomar banho e dorme sem tomar banho. A lei dizia, não rouba, roubávamos assim mesmo. O aio não conseguia resolver o problema, cuidava, mas ele não é o pai. Amém? Agora olha o versículo 25, diz assim, mas quando veio a fé, mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Hoje você não precisa mais do criado. Depois que você se torna adulto, pelo menos deveria ser assim, né? Você não precisa mais de alguém para ficar falando, vai tomar banho. Você se sente mal quando você não toma banho. Quem aqui, pastor, eu não consigo dormir sem tomar um banho? Vem uma sensação ruim no corpo, vem ou não vem? Não vem? Quem não consegue dormir sem escovar o dente? Não consegue, pastor, não dá, tem que escovar. Alguém precisa ficar falando? Não, você sente. Agora que a fé veio, eu não preciso mais da lei. Eu sou uma nova criatura. Se eu mentir para você, irmão, eu vou me sentir a pior pessoa do mundo. Vai ser como dormir sem tomar banho. Eu vou sentir que eu estou sujo. Tem uma coisa errada. Amém? Se eu ligar a televisão, estiver passando uma coisa indevida e eu assistir, depois eu não vou ter paz. Eu vou saber, puxa, Deus me viu quando eu estava vendo aquilo. Deus, eu não devia ter visto, me perdoa. Amém, irmão? Por quê? Porque você é nova criatura. O Espírito de Deus vive em você. A fé, ela nos torna filhos de Deus. 26, continua, por favor. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Não é que todo mundo é filho de Deus, mas todos aqueles que receberam a fé se tornaram filhos de Deus. Digam amém. Vamos terminar, pessoal, a nossa lição. Diz assim, esta é a graça de Deus, que embora não sejamos dignos do seu amor, somos salvos através do sacrifício de seu Filho Jesus. Agora, toda a condenação que nos era certa por nossos pecados não nos será imputada graças ao sacrifício de Jesus. Romanos 8:1 diz, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Diga glória a Deus. Romanos 5:8, eu vou ler rapidinho, diz assim, Romanos 5:8. Põe lá para mim. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores, Ele morreu por nós. Essa é a graça de Deus. O que é a graça? É um favor que eu recebo sem merecer. Agora, aprende uma coisa. Eu não paguei, mas alguém pagou. Se você vai no restaurante, você termina de comer, na hora de pagar alguém fala, não, é de graça, foi de graça para você. Alguém pagou sua conta. Ainda que não seja um amigo seu, o dono do restaurante falou, não vou cobrar daquela pessoa. Mas ele tem que pagar um preço, tem ou não tem? Ele tem funcionário para pagar, ele tem que pagar água, luz, aluguel. A comida que ele põe na mesa tem um preço. Irmão, a salvação, ela é de graça para nós. Eu não preciso merecê-la, mas ela custou um preço muito alto.
Ela custou o sangue do Filho de Deus. Glória a Deus por isso. Tito 2,11 diz: a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Lê comigo, continua para a gente terminar. Ao contrário do que alguns pensam, a graça de Deus não é a permissão para uma vida sem lei. Na verdade, a graça de Deus nos capacita a obedecer à lei de Deus. Antes éramos filhos da desobediência. Depois você lê Efésios 2,2 que fala isso. Diz assim: agora, pela graça, somos filhos de Deus, e a lei dele foi colocada dentro de nossos corações, regenerados no novo nascimento. Efésios 2,5, eu vou ler rapidinho, diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. O que está escrito em parênteses? Pela graça, a graça de Deus fez de você um filho de Deus. Agora, olha para o pastor, agora, obedecer à lei de Deus passou a ser a minha vida. Antes eu não conseguia, só que agora a graça de Deus, ela me capacita a ser obediente a Deus. Tem gente que pensa, a graça de Deus é poder fazer o que você quer. Não, a graça de Deus é que agora você consegue obedecer a Deus. Antes você não conseguia. Amém? A graça de Deus trouxe salvação. Não foi isso que o Tito escreveu? Tito 2,11, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação. Irmão, Deus salvou você no seu espírito. A quem está em Cristo agora é nova, as coisas velhas já. Agora você não é mais o mentiroso que você era. Você não é mais o ladrão que você era. Agora você é um filho de Deus, nova criatura. Agora eu consigo obedecer a Deus. Amém? Quando um filho de Deus fala a verdade, ele está falando do que é normal para ele, porque ele é filho da verdade. Amém? O filho de Deus, ele não vai mais conseguir ficar vivendo uma vida de adultério no pensamento, no coração e muito menos na prática. E qualquer outro pecado, irmão, porque agora ele foi transformado. Quando alguém falar para você, a lei não existe, você vai dizer, não, a lei continua. Não a lei cerimonial, não a lei civil, mas a lei moral de Deus permanece. Amém? Mas nós não somos salvos por obedecer a lei. Nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus, diga amém. E por causa do sacrifício dele eu fui transformado e agora eu posso obedecer a lei. Agora a minha natureza é obedecer a Deus. Eu tenho vontade de obedecer a Deus. Digo mais, eu tenho prazer na lei de Deus. Por quê? Porque os mandamentos de Deus foram colocados dentro de mim. Eu vou ler rapidinho, olha que bonito, o Ezequiel, isso aqui é lindo, Ezequiel 36, 26, rapidinho, a gente já está acabando. Ezequiel 36, 26, põe lá para mim. E vos darei um coração novo, você já tem, você que aceitou Jesus. E porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Agora nós temos um novo coração, diga glória a Deus. 27, e porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis dos meus estatutos. Quando você tem um coração novo, um espírito novo, você consegue andar nos estatutos, obedecer à lei de Deus. Obrigado, Jesus. Para a gente terminar a nossa lição, diz assim: a maior prova que alguém nasceu de Deus é que agora não vive mais segundo a carne, mas vive em obediência à lei moral do nosso Deus. Romanos 8,1 diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se a pessoa fala que é de Deus, mas ela anda segundo a carne, ela não nasceu de novo. 2 Coríntios 5,19, põe lá para mim. Louvado seja Deus. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Nós somos reconciliados com Deus. Somos novas criaturas, diga glória a Deus. Agora eu posso obedecer a Deus. Agora eu posso ter paz com Deus. Amém? Eu quero muito orar com você agora. Eu queria muito que você que está aqui e ainda não deu a vida a Jesus, que você entregasse a vida a Jesus hoje. Porque daí vai acontecer dentro de você o milagre do novo nascimento. Seus pecados serão perdoados e você vai se tornar alguém capaz de obedecer à vontade de Deus, à lei de Deus. Amém? Fiquem de pé em nome de Jesus. Se você está aqui hoje, você nunca entregou a vida a Jesus, agora é a hora, irmão. Aí onde você está, não espere não. Aonde você está, levante a sua mão para o céu, entregue a sua vida a Ele
Entregue o seu caminho a Cristo agora. Entregue a sua vida a Jesus. Pai, eu quero ser obediente à tua lei, ser obediente à tua vontade, meu Deus. Mas eu confesso que por mim mesmo eu não posso. Em mim mesmo, Deus, não sou capaz de fazer nada. Mas por causa do sacrifício de Jesus, eu fui salvo, fui perdoado, fui transformado. E agora, Deus, agora eu sou uma nova criatura. Agora eu tenho prazer na tua lei. Meu maior prazer, meu Deus, é estar na tua casa, é te servir. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, do que ser filho de Deus, do que andar, meu Deus amado, na tua luz. Oh, glória a Deus. Eu te amo, Jesus. Obrigado por ter ido àquela cruz, morrido pelos meus pecados. Eu não merecia, Pai, mas pela graça fui salvo. Irmão, é pela graça de Deus. Receba a salvação agora. Seja perdoado. E mesmo você que é um filho de Deus, você já aceitou a Cristo como seu Salvador, mas você não tem andado na obediência, você se desviou, deixou o caminho. Agora a Bíblia fala que você foi reconciliado com Cristo, reconciliado com Deus através de Cristo. Confesse o seu pecado a Deus agora. Se você caiu, Ele está levantando você nessa hora. Se você está sujo, Ele está te purificando nesse momento. Seja perdoado. Coloque as mãos no coração e repita comigo, diga: meu Deus, eu te peço. Diga assim: perdoa-me. Diga: salva-me. Diga assim: eu creio que a tua graça, diga assim, a tua graça trouxe salvação à minha vida. Diga: obrigado, Jesus, pela tua graça tão grande que me faz ser um filho de Deus. Amém, aleluia. E agora receba a paz de Deus no seu coração. Receba a alegria do Espírito Santo agora, aleluia. Todos os teus pecados foram perdoados. E agora você está sendo transformado no seu interior, no seu coração, para ser um filho de Deus, obediente à lei de Deus, obediente à palavra de Deus. Obrigado, Jesus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Deus. Cadê aquele glória a Deus? Toda a igreja agora. É momento de adorar. Oh, aleluia, aleluia. Eu não mereci o teu amor, Senhor, mas o Senhor enviou o teu filho para morrer por mim. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode adorar. Você pode adorar a Deus. Luz do mundo viestes à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza, tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Toda a igreja cante: vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para dizer, vim para dizer que és meu, és totalmente amável, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Eu nunca saberei o preço, eu nunca saberei
nesse momento, receba dentro de você a alegria da salvação, a alegria de saber que você é um filho de Deus. Seja perdoado, seja abençoado. E eu declaro sobre a sua vida, meu irmão, você está sendo curado também agora. Receba a cura, receba a libertação. E toda a igreja levante as mãos e comece a adorar, comece a dar glória, glória, glória a Deus. Oh, eu vim para te adorar, eu vim para te dizer que tu és meu Deus, meu rei, tu és a minha vida. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Shebalabalaba, cantalaba, chorabalaba. Oh, glória a Deus. Toda igreja eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. A igreja, vim para adorar, vim para dizer, vim que és meu Deus, és totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Diga obrigado, Jesus. Diga obrigado, Senhor, pela salvação que o Senhor deu, pela tua graça. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Receba a bênção de Deus, irmãos.